A ideia nossa aqui é apresentar hoje o desenvolvimento de aplicações modernas, né, web, com a arquitetura GeneXus que nós temos hoje, com GeneXus Evolution 3. Eu sou Carlos Alexandre Lucchini. Hoje eu sou consultor GeneXus há mais de 14 anos, eu trabalho com GeneXus. Venho acompanhando toda a evolução do produto ao longo desses anos. E o Rafael vai me acompanhar para falar um pouco tecnicamente o que nós temos por trás hoje do GeneXus Evolution 3. Boa tarde. Eu sou o Rafael, trabalho na Eures há 8 ou 9 anos como analista GeneXus em projetos de fábrica ou consultoria, né? E a gente faz de tudo um pouco ali com o GeneXus, né? Desde pattern, user controls. Então, venho mostrar um pouco do que a gente aprendeu nesse caminho aí. Perfeito. Bom, como é que surgiu a ideia dessa apresentação? O Rafael participou recentemente num congresso no Brasil, em Porto Alegre. Esse congresso é muito conhecido, onde se fala de todas as tecnologias modernas para desenvolvimento web. É um dos eventos maiores da América Latina, que é o Brasil JS. Eu já tinha visto esse evento, acabei não podendo participar, e o Rafael foi ao evento. E assim que ele retornou ao evento, eu liguei para ele imediatamente. Eu falei, Rafael, o que aconteceu no evento? O que você viu no evento? O que as pessoas que desenvolvem à mão estão usando de tecnologia? E aí foi aonde eu falei para ele, como nós estamos hoje com o GeneXus e como nós estamos com a tecnologia. Aí nós começamos uma discussão de algumas horas, conversando por Skype, cada um mora numa região. Conversamos, eu falei, nossa, Rafael, isso precisa ser apresentado para a comunidade. Nós precisamos falar para a comunidade GeneXus o que está sendo feito com o GeneXus, que a gente sabe de propriedades que são disponibilizadas, mas nós não sabemos por trás o que está sendo utilizado. Aí conversei com o Pablo, com o Armin, expliquei para eles qual era a ideia da nossa palestra. Eles, na hora, falaram, não, vocês têm que vir falar. Convidei o Rafael, falei, vamos para Montevidéu para falar. A Artec nos apoiou e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho do que tem por trás de tudo que a Artec nos está disponibilizando nessa versão. Aqui é mais um pouquinho de tecnologia do que a gente precisa conhecer para gerar uma aplicação moderna. Só mais um pouquinho de tecnologia foi colocada dentro do GeneXus. Hoje nós temos Web Component, HTML5, CS3, APIs, History API, ou seja, é uma infinidade de novos recursos que estão disponíveis no GeneXus na versão Evolution 3. E um tema muito importante é a UI e a User Experience que tem disponível hoje. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. Isso não é uma responsabilidade da Artec fazer uma interface. Isso é uma responsabilidade nossa construir essa interface. Hoje, não existe mais como você programar uma aplicação web e não ter alguém na sua empresa que conheça muito bem desses dois pontos. As aplicações têm que ser escritas, alguém que conhece de User Experience precisa dar os caminhos para que você possa construir uma boa aplicação. E o mais importante é que o GeneXus dá o suporte para isso hoje nessa versão. Nós começamos na versão Evolution 2, com a liberação do uso de HTML5 e de CS3. E hoje, com essa versão liberada, desde da liberação da versão, hoje, ela nos permite ter todos esses elementos dentro da aplicação. Ou seja, a Artec colocou mais todos esses elementos dentro da geração do código. E isso, para nós, hoje, isso está transparente. Nós não temos que se preocupar com o que tem por trás. E a ideia agora é o Rafael falar um pouco de toda a tecnologia, de cada componente desse, de cada framework, de cada API que foi introduzida ao GeneXus. O primeiro tópico seria o Web Components. Esses não são os Web Components que a gente está acostumado com o GeneXus. Esse que é o objeto Web Component GeneXus. São Web Components web, totalmente HTML5, independente de GeneXus. Não tem nada a ver com o objeto Web Components. O que ele veio? Ele veio para
Ele veio para revolucionar a forma que você desenvolve sites web. Então, você não tem mais que fazer referência a JavaScript, a CSS, a imagens, e você declara todo o seu código JavaScript, chamando aquela API, por exemplo, do Google Maps. Então, eu tenho que instanciar os objetos, tudo no JavaScript lá para disparar, para renderizar um gráfico na tela, colocar um ponto. Você não tem que fazer mais nada disso com o Web Components. Ele cria todo um mecanismo de encapsular e criar novos componentes que já tem toda essa regra. Como é que era antes? Exatamente, a gente importava os arquivos que a gente precisava, JS, CSS, a gente colocava o HTML na tela, né? O div, o span, os elementos que a gente precisava, e fazia todas as chamadas JavaScript. Isso que antes do Web Components. E como que fica com o Web Components? Com o Web Components a gente faz um import daquele componente, a gente importa o HTML daquele componente e a gente usa a nova tag HTML. Da mesma forma que a gente usa um div, um span, uma table, a gente usa uma tag Google Map. E eu falo para ele que eu quero plotar um Google Map com essas dimensões nesse ponto. Isso é do HTML5? Sim, são recursos do HTML5. Perfeito. Como é que a gente faria esse mesmo controle com GeneXus? Usando a interface de User Controls. User Controls já é meio similar com Web Components, né? Ele já encapsula muitas das regras de um Web Components. Então, ele já encapsula os recursos que você vai precisar. As bibliotecas JavaScript, o CSS, ele já encapsula isso. Mas ainda tem a dificuldade em você desenvolver o User Control, em fazer as chamadas JavaScript e você deixar independente o estilo que você trata na sua página com o seu User Control. E a solução disso é a gente poder utilizar também o Web Components dentro dos User Control GeneXus. Isso foi feito dentro do GeneXus com aquele User Control, com aquele mapa do Google. Você fez o teste, você montou na mão e montou um User Control daquele componente. Isso, na EV3. Então a ideia, a gente importa a mesma ideia de fazer na mão, só que dentro do GeneXus. A gente importa o HTML e fala para o User Control retornar aquela mesma HTML, aquela mesma tag do Google Maps. Esse é um componente, ou seja, o Web Component é um dos primeiros novos mecanismos que a gente tem para utilizar no GeneXus Evolution 3. Sim, a gente poderia utilizar. E como é que é o suporte de Web Components? O Web Components é baseado em 4 APIs do HTML5. A primeira delas é Templates. A API de Templates ela permite que você coloque fragmentos de HTML dentro da própria linguagem de HTML. Então, são os 4 pilares de Web Components. HTML Import, ela permite que você importe para dentro de um HTML um outro HTML e que esse HTML tenha uma quantidade N de recursos. Ele tem a JS, ele tem a imagem, CSS, tudo associado a esse HTML que você está importando. Quando você importa um HTML, você está importando tudo que está dentro daquele HTML. Custom Elements, que permite você criar novas tags. Criar a tag do Google Maps, do Hello World, Rafael, eu posso criar a tag que eu quiser usando o Custom Elements. Da mesma forma, e ela vai funcionar de forma nativa, da mesma forma que eu tenho div, span. E Shadow DOM, ele permite que você encapsule elementos HTML dentro do próprio elemento HTML, para ele funcionar independente da página. Então, imagina que eu tenho um elemento HTML e dentro desse elemento tem vários outros elementos, div, span. E se eu mudo algum estilo fora desse Shadow DOM, ele não interfere nos elementos que estão dentro. Entendeu? Ele roda independente dos elementos que estão fora. Perfeito. E o suporte para isso em relação aos browsers, aos frameworks? Sim, na Nativa, esse gráfico mostra que a gente já tem nativo. Nativa a gente já tem funcionando no Chrome, no Opera. E no Firefox quase que completamente. No Safari está iniciando. E no IE a gente não tem suporte nenhum nativo. Tá, mas como é que funciona no IE hoje todos esses novos recursos? Para o IE, por exemplo, a gente pode usar uma dessas 3 bibliotecas que tem aí embaixo, que seria o Polymer, o Biosonic ou então o Xtag. E o GeneXus implementa uma dessas? A gente pode utilizar sem problema com os User Controls.
Por exemplo, o Polymer, que seria, eu acho que é o mais conhecido do Google. Esse primeiro aqui. Esse primeiro. É só a gente importar o arquivo JS dele. Ele já carrega todas as dependências, dependendo do browser onde ele está. Por exemplo, se você importar a biblioteca do Polymer e utilizar o Chrome, ele simplesmente vai fazer as chamadas à API nativo do navegador. Mas se ele estiver rodando no IE, ele vai implementar todos esses 4 elementos utilizando JavaScript. Mas não vai ter a mesma performance que a gente tem hoje, por exemplo, no Chrome. Exatamente, porque o Chrome, o Firefox está implementando isso nativo, né? E essas bibliotecas implementam isso via JavaScript. Então, a grande diferença seria a performance. E para nós que utilizamos GeneXus, isso está transparente? Sim, com certeza. Perfeito. Vamos lá. Aqui já começa outro assunto. Page Load Time. Como é que a gente mede performance hoje em dia? A gente mede performance pensando em quão rápido aquela página carrega. Eu mandei abrir a minha lista de clientes, ela carrega super rápido. O que é carregar super rápido? Abaixo de 50 milissegundos, carrega um CSS, um JS, 50K, ela carrega super rápido. Só que aqui a gente, então, assim, se você for pensar, está tudo resolvido. Ter uma página rápida resolveria o problema de todo mundo. Qual seria o problema, né, de simplesmente ter uma página rápida? Olhando assim, você não vê problema nenhum. Mas o problema não é simplesmente você carregar a página rápida, é você ter usabilidade naquela página. Não importa se a página carrega rápido, mas eu tenho que fazer scroll horizontal, eu tenho que fazer zoom para mim conseguir chegar naquele conteúdo. Então, o tempo para mim, a percepção de performance, né, o tempo para mim conseguir fazer o que eu quero é muito maior. Não é só 50 milissegundos, passa de 5 segundos, passa de 10 segundos. Então, a página abre, mas eu não consigo fazer o que eu quero, não consigo ler aquele conteúdo. Certo? Opa, aqui. Então, o page load time não é o suficiente. Tá, aí nós estamos falando então que só ter a página rápida não vai resolver e os usuários ficaram mais exigentes. Exatamente, os usuários ficaram mais exigentes. O page load time não é o suficiente. A gente tem que investir sempre em UX, né, e dar aquela usabilidade ao usuário. Tá, entendi. Interface gráfica mais rica. Como que fica então a percepção de performance atualmente? Pelo usuário. Exatamente. É o que ele está buscando agora. Ele quer ter uma página muito rápida, mas eficiente para que ele possa trabalhar. Exatamente. Então, a percepção de performance acaba sendo um fator de várias coisas. Uma delas é a percepção do próprio usuário. Então, o usuário está sendo cada vez mais exigente. Ele sempre está mal acostumado, né? A gente tem várias aplicações de Gmail, Facebook aí que são excelentes aplicações. Então, ele está muito mal acostumado, assim, ele está num nível de exigência muito alto. Exatamente. Outro ponto importante é o próprio X. A gente tem que investir o X para que a gente tenha sempre uma usabilidade perfeita, assim, né? Que isso mostra para ele o resultado, ou seja, uma página rápida, uma boa interface. Hoje e tem aquela percepção do dispositivo. Do próprio dispositivo, porque o usuário já começa a perceber que dependendo de qual dispositivo ele está, ele tem uma performance diferente ou não. Se ele está com o celular dele numa rede que não está muito, a conexão não está boa, ele sabe que a performance é diferente dele estar no desktop dele com uma conexão muito melhor. Então, esse é o conjunto de percepção de performance que a gente tem hoje em dia. Não é simplesmente a página carregar, né? Carregar rápida, né? Perfeito. E por isso, nós temos o Single Page Application. O que seria o Single Page Application? É a gente mostrar o conteúdo sempre numa única página e não utilizar várias páginas, como é o de costume, né? E a gente tem um equilíbrio do processamento entre o servidor e o cliente. Ou seja, o cliente fica numa única página, eu fico processando mais no cliente do que no servidor. Exatamente. Isso é o Single Page Application. Sim, você não tem o processamento concentrado só no servidor, te enviando toda aquela carga toda. E isso é recurso que nós já temos disponível na Evolution 3. Já tem disponível na Evolution 3. Perfeito.
Aqui já tem alguns exemplos de Single Page Application na Evolution 3. Uma delas é o Wiki da Artec. Que foi a primeira lançada. Assim que soltou o Upgrade 3, foi a primeira página construída com Single Page Application. Exatamente. Tem a aplicação do evento, Sim. que essa já usa bem mais recursos do Upgrade 1 e até do próximo Upgrade, o Upgrade 2, né? A gente vê a evolução, né? Porque o Wiki ele foi lançado numa versão raiz da Evolution 3, sem upgrade nenhum. E o site do evento já foi lançado com o Upgrade 1, já está praticamente no 2, eu acho. É. Então você vê que já teve uma evolução dessas ferramentas, né? Para Single Page Application. E como que era antes do Single Page Application? A cada site, a cada página, a cada web panel, a cada transação que eu tinha no GeneXus, ele me solicitava todos os recursos novamente. Que teste que foi esse que você fez aí para a gente chegar nesses resultados? Esse foi um work with na Evolution 3 Upgrade 1 com o Smooth desligado, né? Um work with padrão de uma transação que tinha uma imagem. É uma transação, cadastro de clientes e um work with padrão aplicado. Esse é o WW. Você criou a transação, aplicou o partner padrão, apertou F5 e executou a página e mediu no Firefox. Exatamente, a gente mediu no Firefox. Então a ideia era você abrir a página a primeira vez, clicar em editar algum registro e voltar. Na hora que você volta, você captura quantas requisições ele fez, o que ele trouxe do servidor. Quantas requisições aí foram? 35 e 1,5 MB, é isso? Isso, 1.4 MB. Então 1.4 ele trouxe MB. GXGraal, jQuery, ele fazia isso toda hora. O tema, ele trazia tudo. E mesmo que a gente tenha cache, né, para você não trafegar tudo isso via read, o processamento desse JavaScript, o parser desse JavaScript ainda acontece toda hora. O parse desse CSS ainda acontece toda hora. Então, o tempo é uma diferença muito grande. Então, como que a gente criaria o Single Page Application? Assim, fora a questão GeneXus, né? Como que a gente criaria o Single Page Application? A gente poderia utilizar um iframe? O iframe a gente teria o mesmo problema de performance. Porque o iframe é como se fosse um browser encapsulado dentro de uma página web. Então, a gente teria que solicitar os recursos toda vez. E com o Ajax? Simplesmente o Ajax, a gente não teria o problema de performance. Porém, a URL do browser, ela nunca ia se alterar. Eu sempre estaria na mesma página, na URL do browser. Que esse é o efeito do single page. Você está numa única página, conforme você vai fazendo a rolagem, ele vai trocando a URL sem o usuário perceber. Você está carregando uma nova URL. Isso, ele troca a URL, exatamente. Então, o Ajax ele tem esse ganho de performance, eu não estaria recarregando todos aqueles recursos, mas eu tenho um problema que a minha URL vai estar sempre estática, parada numa única página. Uma outra solução seria o Ajax. O Ajax é o mesmo que Ajax, porém, eu acrescento aquela hash na minha URL. Então, por exemplo, hash clientes, hash www clientes, eu identifico onde é que eu estou através da hash. Né? Isso, se vocês perceberem no site do evento, na agenda, ele usa Ajax. Hora que você também. A hora que você clica num horário, ele abre na outra janela a informação. Vocês podem reparar na URL que ele coloca a hash para trocar isso. A hash até que funcionou bem por um certo tempo, porque você consegue copiar aquela URL, levar para outro browser, disparar e-mail e tudo, que você vai conseguir voltar naquele mesma situação que você estava antes, né? Naquela mesma página. Porém, ainda não estava o ideal, ainda não estava completamente bom. Por quê? Porque a gente ainda tinha problema com o histórico de navegação. Você mexer na hash, você simplesmente perde o histórico de navegação. Você não pode, você não controla exatamente o histórico de navegação. Você tem problema com os mecanismos de pesquisa do Google, SEO. Você favoritar aquela página, você gera problemas com isso. Então, por isso que veio a History API. Entendi. Para implementar todos esses recursos, para permitir você alterar a URL de forma que você não use a hash e permita a navegação. Você consiga voltar, você consiga avançar no browser como se fosse natural, da mesma forma que o browser funciona. Perfeito. E nós temos já a History API no GeneXus? A partir da Evolution 3 temos. De forma nativa? De forma nativa. É transparente? Transparente. Pronto, só isso é o suficiente? Só a History API? Dá para criar single page com a History API? Só com a History API ainda não. Bem-vindo ao lado negro.
Ainda Tem um mais pouquinho coisa mais ainda por trás. disso. Perfeito. Então, se a gente está numa aplicação utilizando a History API, eu cliquei no link, ele vai abrir uma página através de Ajax, vai mudar o URL. Perfeito. Eu cliquei no voltar do browser. O que ele tem que fazer para mim? Como eu estou usando a History API, sou eu que tenho que controlar tudo. O browser não vai fazer nada para mim. Então, eu tenho que voltar para a página anterior instantaneamente. Então, eu tenho que fazer cache dos dados que eu tinha na página anterior, de tudo que for possível, é claro, né? A gente está fazendo uma aplicação dinâmica, então eu tenho que fazer cache de tudo que eu tinha na página anterior para poder voltar o mais rápido possível. Nós temos isso no GeneXus? Que o browser faz, sim. E me dá um exemplo de como seria esse cache hoje numa aplicação que a gente costuma gerar e utilizar na Evolution 3. Por exemplo, aquele exemplo simples que a gente deu do WW. Do grid. Do grid. Um grid. Eu abri o WW de clientes. Ele tem várias imagens ali, né? Eu coloquei uma imagem no grid e tal, eu quero testar, né? Coloquei uma imagem no grid e tal, várias imagens. Aí eu cliquei para editar um item, mas aí ele abriu a tela da transação, abriu como Ajax, aí eu cliquei no voltar do browser. Quando eu volto, ele não tem que solicitar mais nenhuma daquelas imagens. Ele tem que deixar pronto de novo. Exatamente, Entendi. ele tem que deixar pronto de novo. Quer dizer, isso o GeneXus já está, nessa versão já tem. Exatamente. Perfeito. Nós vamos ter que acelerar um pouquinho, Rafa, do tempo. Okay. Outro recurso que a gente precisa ter, o feedback. Como eu estou controlando tudo, quando eu clico no link, ele precisa mudar para a próxima página, mas ele tem que mostrar de alguma forma para isso para o usuário. Uma das formas é os transitions, que o GeneXus já implementa também no próprio tempo. Forma nativa, mas ele tem transitions no mobile hoje, que é aquela entra a tela, sai a tela. Exatamente. Isso na web também está implementado? Na web também, a partir da EV3. Entendi. Quer dizer, você dá esse feedback para o usuário do que está acontecendo. Exatamente. Então ele mostra lá, com o efeito de transição, o que está acontecendo. Outro item seria a navegação pendente. Está faltando as fontes. Navegação pendente. O que seria navegação pendente? Era para aparecer uma imagenzinha ali, acho que está faltando a fonte no notebook. No problem. A navegação pendente é quando você clica num link, aquele conteúdo que ele tem que refrescar, ele tem que bloquear aquele conteúdo. Ele continua aparecendo do mesmo jeito, só que ele bloqueia aquele conteúdo até ser carregado o conteúdo novo por cima. E se eu clicar, enquanto está carregando aquele conteúdo, imagina que é um conteúdo que demora um pouco, se eu clicar em outro link, ele tem que cancelar aquela solicitação Ajax e disparar aquela nova solicitação Ajax para atualizar aquele conteúdo. Quer dizer, então se eu tenho um grid, se eu clico na informação para alterar um cliente e eu tenho uma outra parte da tela e eu clico nela, ele executa essa e tem que cancelar essa. Exatamente. E o que ficou que você já fez um clique, você perdeu aquela informação que estava? Cancela. Ou seja, aquela informação ficou parada onde estava. A informação antiga ficou parada até a nova aparecer. Isso está implementado de forma nativa. Isso já está implementado. Guardar o estado da tela. Eu estou na minha lista de clientes. A minha lista de clientes é grande, ela tem 20 itens, ela está paginada, tem imagem. Então, eu vou lá no final da lista, faço scroll e tudo mais e clico em algum item lá. Ele vai me abrir a tela do próprio cliente, aí eu clico no voltar do navegador. Quando ele volta, ele tem que voltar com o scroll posicionado no mesmo lugar que estava antes. Ele não pode simplesmente voltar no topo da página. Eu cliquei, o scroll estava lá embaixo. É isso que é guardar o estado. É eu voltar exatamente no estado que estava antes. Quer dizer, isso, a aplicação moderna faz uso desse tipo de recurso e mais um item que nós temos nativo na Evolution 3. Com certeza. Tem mais ainda? Renderização híbrida, exatamente. Até as versões anteriores, a renderização era sempre através do servidor, né? Agora também nós temos a renderização através do cliente. Então, a mesma página que você solicita na URL, ela é renderizada através de Ajax no cliente. Isso que é a renderização híbrida, né? Eu consigo renderizar a mesma página solicitando na URL direto, ele vai renderizar através do servidor, mandar tudo na primeira requisição HTML, ou então, clicando nos links, ele vai renderizar a mesma página com Ajax. Como é que o GeneXus fazia antes, para a gente ser mais rápido? Na Evolution 2, na Evolution. Era sempre tudo no server. Agora, a página inteira renderizada no server. Agora não, ele renderizou a primeira vez no server, depois só no client, ele vai só atualizando o que sofreu mudança. Que sofreu mudança. Perfeito. Exatamente. Gerenciar recursos. Esse seria nosso último item.
para fazer um single page Exatamente. application bem Por exemplo, interessante. Eu carreguei a página a primeira vez, ele carregou jQuery, GXGraal, o tema, o CSS, várias imagens. O que é o GXGraal do GeneXus hoje? O GXGraal seria o framework principal do GeneXus. Que está lá dentro, que a gente também nem sabe o que está acontecendo Não, lá nem com ele. sabe. Perfeito. Exatamente. E quando eu clico num link, ele vai me abrir uma outra página via Ajax que faz uso de todos aqueles recursos. Então, o gerenciar recursos é carregar cada um daqueles recursos uma única vez. Ele não vai me solicitar jQuery, nem o CSS, e nem o GXGraal, nada daquele JS de novo. Ou seja, então eu tenho o www do grid e eu tenho a transação. A hora que eu entro no www do cliente, ele carrega aquele JavaScript uma vez e guarda ele na memória. Exatamente. Eu entro na transação de cliente, ele carrega aquele cliente.js. Se eu for alterar algum cliente novamente, ele não vai carregar aquele JS novamente. Se eu volto para o www, ele não carrega. Ele não JS carrega, ou seja, novo. ele já manteve tudo aquilo carregado. Exatamente. Perfeito. Isso também a gente já tem tudo de forma automática. Já tem tudo automático. Tá. O último item, detectar timeout. Se eu clico num item, ele vai fazer a solicitação, num link, ele vai fazer a solicitação Ajax. Se essa solicitação, por N motivos, demora demais, eu tenho que avisar meu usuário que ela está demorando demais. Eu não tenho que aguardar ela infinitamente, porque uma solicitação Ajax está rodando por baixo, via JavaScript, né? Ela não tem tela. Se ela simplesmente cancelar e eu não tratar esse erro, o usuário simplesmente não sabe o que aconteceu. Tá. Então, se ela demora demais, eu tenho que simplesmente avisar o usuário, ele deu erro por N motivo, ou então a página retornou erro 500, alguma coisa assim. Perfeito. Eu preciso simplesmente avisar o usuário. Então, para a gente fazer uma single page application bem feita, seria imitar o comportamento nativo do browser. É o que torna a sua aplicação SPA bem feita. Moderna. Exatamente. Tudo que a gente está mostrando aqui foi para imitar o comportamento do browser. Como que é o suporte para Single Page Application? Internet Explorer 10, Chrome, Firefox e os demais browsers, né? A partir do IE10. Independente se é suporte nativo ou se está usando o uso de um API. São nesses browsers. E os browsers antigos, como é que fica isso? O browser antigo ele tem a implementação no próprio JavaScript para funcionar como Single Page Application desligado. O GeneXus já implementa isso. implementa Se eu fizer uma página com o Smooth ligado e eu uso um browser Internet Explorer 8 que não tem suporte, como é que vai ser o comportamento da aplicação? Vai ser... Smooth desligado, sem recurso de transição. Mas e se eu tiver o Internet Explorer 10, por exemplo, 11? Aí você já vai ter todos os recursos. Sem me preocupar com programação. Sem preocupar com nada. Perfeito. Isso já está tudo pronto. Aí o que a gente precisa para fazer, ou seja, de tudo isso que a gente passou hoje no GeneXus para obter toda essa tecnologia que a gente falou rapidamente aqui, que tudo isso que nós falamos aqui é o desenvolvimento manual, ou seja, escrever código em uma tecnologia qualquer, que não seja GeneXus. O que a gente precisa fazer? Mudar uma propriedade, o Web User Experience. Você tem certeza disso? Tem. Certo? E a gente vai ter todos esses itens. Ou seja, histórico de navegação, cache de tela e o feedback, navegação pendente, guardar estado, renderização híbrida, gerenciar recursos e detectar timeout. GeneXus implementou tudo isso com uma única propriedade habilitada. Tá, e o que a gente ganhou com isso? Acho que é o próximo, né? Olha lá, conclusão. Aqui é o teste da gente faz... É o mesmo teste? É o mesmo teste. Né? Uma com o Smooth ligado e a outra com o Smooth desligado. A diferença é... Pequena, né? Com o Single Page Application ligado, a gente tem 5 requisições da mesma página e 59 KB. Ou seja, isso é uma das facilidades que a gente ganhou com o Smooth, com o Single Page Application. Para conseguir isso, a gente só precisou conhecer. Tanto é que eu não tinha conhecimento para poder vir aqui falar de todas as tecnologias. Eu precisava do Rafael para vir aqui compartilhar junto dessas tecnologias. Não tem jeito. Alguém faz o comercial e alguém trabalha. É sempre assim. Então, quer dizer, isso, gente, é o que a Artec está falando. A hora que o Armin e o Pablo abriram o evento após o Nicolás e falaram de uma propriedade, a gente só tem mais esse pouquinho de tecnologia por trás. Só um pouquinho, quase nada. Ou seja, está humanamente impossível fazer aplicações modernas sem uma ferramenta. E o mais importante, nesse evento que o Rafael participou, é unânime. Todas as pessoas fazem uso de framework. Não existe mais o desenvolvimento na mão. Não dá, não tem condição de se fazer uma aplicação moderna escrevendo sem framework.
Já que está utilizando o framework, então que utilize GeneXus. Porque, além de fazer tudo isso, nós temos toda a gestão de negócio e tudo mais que o GeneXus nos permite fazer. Bom, nós temos mais alguns minutinhos aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, saber um pouquinho mais sobre tudo isso que aconteceu, nós estamos aqui. Ou então depois a gente vai estar por aí, vai estar falando. Bom, se ninguém tiver... Bom, obrigado, gente. Era isso que a gente queria falar.